da História, muito bom ter você aqui. Mais uma aulinha especial, continuação da nossa aula passada em que eu falei sobre as 3 questões que levaram à crise do Segundo Reinado, que levaram a República a ser proclamada. Proclamação nada mais é do que declaração pública, declaração sobre algo. E aí há uma grande disputa dentro da historiografia. A maior parte dos historiadores hoje dizem que, na verdade, a proclamação da República não foi uma declaração da República. Na verdade, foi um golpe. Então, por isso eu coloquei aqui, ó, proclamação ou golpe da República. Vamos entender devagarinho o que foi isso. Se você não viu o vídeo passado, eu te indico que você veja, tá aqui no cardzinho, tá bom? Porque ele vai ser fundamental para que você possa entender isso aqui. Isso aqui eu vou te dar os passos finais desse Segundo Reinado e os passos iniciais do projeto que vai nascer de República no Brasil. Galera, você sabe que o Segundo Reinado está bem frágil, né? Ele perdeu grande parte do seu apoio. Você tem uma disputa muito grande entre as ideias contrárias ao Segundo Reinado. Você tem ali pessoas em São Paulo e pessoas também no Rio de Janeiro defendendo determinadas classes que vão se opor ao Segundo Reinado. E principalmente, a gente não pode esquecer nunca, quando a gente fala de proclamação da República, a gente não pode esquecer o papel principal, fundamental dos militares nesse processo. Nem todo militar ele era a favor da República, mas uma grande parcela dos militares, muito claro, aquela galera que era da Academia Militar, lá da Praia Vermelha, que eu falei no vídeo passado, eles tinham bebido na fonte do positivismo através da chegada do Benjamin Constant. Benjamin Constant, um contato direto com a filosofia do Auguste Comte, ele traz o positivismo e leva para essa galera militar. Então o positivismo ele tem como principal tese, principal teoria, o cientificismo como base para a sociedade. O que é o cientificismo? A ideia de que a ciência é a maior fomentadora de progresso. Sem a ciência, nada vai para frente. Então, os positivistas, em geral, defendiam uma república forte, controlada pelos melhores, para que o país pudesse entrar no eixo. Essa visão, dentro de uma estrutura bem hierarquizada, como era do exército, né? Oficiais, praças, fazia muito sentido. Fez a cabeça de muita gente. Então, os militares eles já tinham ali como sua estrutura, grande parte deles, não vamos dizer que são todos, um ideal positivista. Só que existia uma disputa, galera. Uma disputa no seguinte sentido. O Segundo Reinado estava em evidente fragilidade. O imperador Dom Pedro II já não tinha mais grande parte do seu apoio, principalmente a partir da Lei Áurea de 1888. Então, o período que vai do 13 de maio de 1888 ao 15 de novembro de 1889, que é a data da nossa proclamação da República, ou do nosso golpe da República, é um período de grande debate, inclusive entre aqueles que não querem mais o Segundo Reinado. Consegue entender? Olha só que interessante. Tem gente dentro dessa estrutura que critica o Segundo Reinado que vai defender a retirada na hora do imperador. Já outros, entre os quais se incluem o Marechal Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro grande personagem dessa nova república, vão defender que, na verdade, a gente precisa esperar. O imperador está quase morrendo, daqui a pouco ele vai bater as botas mesmo e a gente muda esse governo. Porque o que é uma república? Res pública, uma coisa pública. Com o império, o controle sobre o Estado ele é o patrimônio de uma família. Né? Você tem um imperador e uma família ela tem o domínio sobre o Estado. Numa res pública, o Estado deveria ser composto por várias partes. Ou seja, o povo entra nessa estrutura. É de todo mundo. A gente vai ver que ao longo do tempo nunca foi de todo mundo a República. A República sempre vai fazer escolhas. Mas a grande situação é essa. O Segundo Reinado está lá, evidentemente que vai cair, mas havia uma disputa para tudo isso. No próprio dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, há uma grande explicação para isso, ele não derruba o regime primeiramente. Ele não vai para o campo da aclamação, que hoje Praça da República, quem mora no centro do Rio de Janeiro conhece, ele não vai para lá e faz um discurso direto contra o imperador, direto contra a estrutura imperial. Dizem alguns historiadores que ele inclusive defende ali no seu primeiro discurso, junto aos militares com ele, o governo imperial.
ele só demite o presidente do Conselho de Ministros, que era o Visconde de Ouro Preto. Tudo isso, as indicações vão dizer, que foi gerado por uma fake news, né? Jogou no WhatsApp lá, chegou nos ouvidos do Deodoro, o Deodoro pegou e falou, opa, isso aí eu não concordo. E que fake news era essa? A fake news de que o Visconde de Ouro Preto havia mandado prender o Deodoro por suspeitar de uma conspiração dele. E aí o Deodoro vai lá e faz uma proclamação exigindo a saída do Visconde de Ouro Preto. Até então não se fala em república ali instaurada já naquele momento. Isso é na manhã de 15 de novembro. Entre a manhã e a proclamação, exatamente na parte da tarde desse mesmo dia 15 de novembro, existe um outro boato, uma outra fake news sendo divulgada. Porque vão chegar para o Deodoro, sabendo que ele era a favor de esperar o Dom Pedro II morrer, vão chegar para ele e vão falar, Deodoro, você não sabe quem o imperador vai colocar no lugar do Visconde de Ouro Preto. O Visconde de Ouro Preto foi derrubado, você foi lá e já mandou sair. Mas estão dizendo que, na verdade, quem vai entrar agora é um cara chamado Gaspar Silveira Martins. Nada mais, nada menos do que o maior inimigo que o Marechal Deodoro teve na vida toda. Dizem que foi um caso amoroso lá no Rio Grande do Sul, o Deodoro e o Gaspar Martins eram apaixonados pela mesma mulher, só que a verdade era que os dois não se batiam, os dois não se gostavam. E aí o Marechal Deodoro, enfim, fala, se é assim, a República está feita. E aí, agora, a nossa República começa, de fato, a se estabelecer. É mandada uma carta, inclusive o José do Patrocínio, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, é que vai fazer essa declaração geral de República e a família imperial é obrigada a deixar o país. Galera, golpe ou proclamação da República? Golpe por quê? Porque grande parte da galera defende que foi um golpe e eu também estou entre os que defendem a ideia de golpe. Golpe porque não há participação popular. Tem o Aristides Lobo, um grande intelectual da época, ele chega a dizer uma frase que é fundamental e que é utilizada mais tarde por um dos grandes historiadores que o Brasil já teve e tem até hoje, porque ele está vivo, José Murilo de Carvalho. O povo assistiu a tudo bestializado. Tem uma obra fundamental, se você quiser aprofundar isso, se chama Os Bestializados. Galera, o povo assistiu a tudo bestializado, ou seja, o povo não sabia o que estava acontecendo. Foi uma estrutura modificada por setores que controlavam o Estado em alta hierarquia. Então, por isso, muita gente vai dizer, por não ter a participação popular e por tirar um modelo já constitucional, que isso foi um golpe. Beleza? E esse golpe militar, mas o golpe militar que não está sozinho, você lembra do vídeo passado, os cafeicultores paulistas junto com os militares forçando essa entrada da República, vai fazer com que esse novo regime acabe surgindo. Galera, dentro dos primeiros passos, dos primeiros dias já dessa nova República que está sendo estabelecida por aqui, a gente tem um grande debate, uma grande disputa também. Eu falei para vocês que no final do segundo reinado tem uma disputa. Tira logo ou espera o imperador morrer? Mas quando começa a República de fato, quando o imperador já está fora, a família já voltou para a Europa, tem uma disputa também entre esses grupos. Olha só que interessante. 3 projetos de republicanos. 3 projetos de republicanismo. Olha só. Projeto liberal, projeto jacobino e projeto positivista. O positivista, eu cheguei a falar para você agora há pouco, é um projeto que fez muita cabeça da galera militar ali na Praia Vermelha, naquela academia. Ou seja, a ideia de uma república forte, que vai dar direcionamento ao povo, levando progresso. Tanto é que o sentido geral dessa nossa nova bandeira, que vai parecer muito com a bandeira passada, ganha a frase ordem e progresso. É uma coisa que o Augusto Comte já defendia, né? A ideia do amor, ordem e progresso. Amor por princípio, ordem por base, progresso por fim, por meta. Ou seja, a sociedade dentro do cientificismo tem que ser levada pelos melhores para sempre o progresso, esquecendo qualquer outra mazela. Já a República Liberal vai ser uma república defendida por grande parte dos cafeicultores paulistas, por grande parte dos latifundiários. Essa ideia era uma ideia federalista, ou seja, que daria descentralização. Enquanto o positivismo centralizaria o poder nas mãos de um órgão mais forte, uma república quase ditatorial, que levaria firmemente o país para o progresso, os liberais federalistas vão defender a ideia de que cada província ganharia autonomia. Galera, em 1821,
as capitanias viraram província. E em 1891, com a proclamação da República, 2 anos após a proclamação, com a Constituição de 1891, as províncias viraram estados. Então, os futuros estados, ainda então províncias, eles seriam o quê? Donos de um poder maior. É uma interpretação muito forte do quê? De um acontecimento já, de uma prática já comum nos Estados Unidos, beleza? O federalismo fez muito a cabeça dessa galera, principalmente em São Paulo. E existiam grupos médios urbanos, né, opostos a esses grupos latifundiários, né, lá do campo, grupos médios urbanos, professores, intelectuais, médicos, juristas e até mesmo uma galera mais pobre que vai defender uma república chamada mais popular, República Jacobina, influenciada no período jacobino da Revolução Francesa. Essa República Jacobina ela vai ter como base a educação pública e gratuita para todo mundo. Educação como mudança social, tentativa de trazer os vários setores da sociedade para participar desse governo junto. Eu não preciso nem dizer que esse projeto aqui foi cortado logo no seu começo. Então, os primeiros anos de república a gente já tem uma vitória de 2 projetos. O projeto positivista e o projeto liberal. Cuidado que isso cai em prova militar e prova também de vestibular. Galera, projeto positivista vencedor, projeto liberal vencedor. Projeto positivista vencedor principalmente ali no primeiro momento, entre 1889 e 1894, que é a chamada República da Espada. A gente vai falar tudo isso aqui. E entre 1894 e 1930 a gente tem a República, que alguns chamam de café com leite, República dos Coronéis, né? A República que tem lá como base a política dos governadores, veja, descentralização. O liberal, essa República Liberal, vai ser muito forte durante esse período, galera. Isso é muito simples, é uma aula aqui bem conceitual que eu trouxe para vocês. A gente vai trabalhar na próxima aula a República da Espada e vamos trabalhar também a República, em outros vídeos, a República do Café com Leite, a República Velha. Galera, 1889, primeiro presidente do Brasil, um militar, Deodoro da Fonseca. Logo após ele, outro militar, Floriano Peixoto. E aí a gente tem já marcada o início de uma nova estrutura de poder. Mas só que aí sabe como é que é, né? Não é tão fácil tirar do imaginário popular um império que era tão popular, tão enraizado na cabeça das pessoas. Muitas pessoas nasceram, morreram, tiveram filhos que cresceram e tudo era império. O Brasil é império desde 1822 até 1889. Muito tempo de império marcou a cabeça de muita gente. E aí eu te pergunto, entre as brincadeiras que a gente pode fazer com esse início de república, a gente precisa de um herói, não é isso? Vamos escolher o Tiradentes. Vamos lá atrás, vamos selecionar. Poderia ter sido qualquer outro. Por que o Tiradentes hoje, inclusive, ganhou mais tarde feriado? Por que o Tiradentes virou um mártir, um herói? Porque a República escolheu. Por que escolheram, por exemplo, um novo hino? Isso é bem interessante. Escolhem um novo hino que é pouco cantado, né? E vão adaptar um hino que já é antigo. O hino da República mesmo é aquele, não sei se você já ouviu falar, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Isso quase ninguém canta, mas na escola, por exemplo, eu cantava o hino da independência. Olha só, a gente cantava o hino da independência e o hino da República a gente quase não lembra. Houve uma dificuldade muito grande em encaixar a República no Brasil. Questão da bandeira também, a bandeira quase não é modificada, mantém as cores verde e amarela, né? Em homenagem às casas dinásticas que comandavam ali aquele momento no regime imperial. Ou seja, olha só, é muito doido essa transição é muito maluca. É necessário toda uma tentativa de construir heróis para que o Brasil entenda que a República pode funcionar. Isso é muito interessante, a gente vai ver um pouquinho mais como isso funciona, beleza? Então, primeiros momentos, República da Espada, e depois a República Velha já com civis, sendo Prudente de Moraes nosso primeiro presidente civil, em 1894. Galera, curte, compartilha, já falei isso aqui, né? Se inscreve no canal, um grande beijo para todo mundo, bons estudos, tamo junto.